Vamos então, neste momento, aqueles que se sentirem confortáveis podem fechar os olhos e vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e irmão, e agradecer pela oportunidade de mais um dia nessa jornada, agradecer por todas as chances que nós temos, que são colocadas em nossas vidas, para praticarmos a nossa reforma íntima, que saibamos aproveitá-las e dessa forma trabalharmos a nossa evolução e também contribuir com a evolução do planeta como um todo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros nem em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que sempre seja feita a tua vontade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a parábola das bodas, festim de bodas. Eu vou ler aqui a parábola para que a gente possa se situar. Tendo ido ao templo de Jerusalém, onde foi erguido pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei, que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou os seus servos e a chamar para o festim os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Depois disse a seus servos: o festim de bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei, para ver os que estavam à mesa, e dando com o homem que não vestia uma túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Bom, nós temos que lembrar que Jesus, ele falava por parábolas. Passava dessa forma os seus ensinamentos para o povo daquela época. Pode ser que muitos de nós estivemos lá. E era dessa forma que ele se fazia entender. Mas vamos traçar aqui um paralelo, né, com essa parábola. Então, a gente pode colocar aí que o rei é Deus. E também podemos nos lembrar que os hebreus foram os primeiros chamados para espalhar os ensinos, a mensagem de Deus. E também que, num primeiro momento, essa mensagem ela foi passada através da primeira revelação, que é Moisés. E para aquele momento, aonde existia e dominava
o politeísmo, era necessário não só que se passasse as leis de Deus, mas ainda assim que se colocasse de uma forma enérgica a lei dos homens. E daí nasceu o Decálogo. E nós fomos evoluindo, fomos aprendendo, e no determinado momento, aonde já conseguíamos assimilar esses ensinamentos do que Deus precisava que soubéssemos, chega a segunda revelação, que é Jesus, mostrando que Deus não é punitivo, não é vingativo, muito pelo contrário. Deus é amor, Deus é justo, Deus é bom. E aí, num outro momento, nos é passada a terceira revelação, que é o espiritismo, não religião. Não espiritismo fechado dentro das casas espíritas, mas o espiritismo, o ensinamento dos espíritos, que está aí para todos, que é a consolação, a continuidade da vida, e por aí vai. Mas é assunto para um outro momento. Então, voltando aqui para a parábola, e aí depois, né, então, os hebreus seriam aqueles, o primeiro povo, né, monoteísta, então por isso que eles ficaram incumbidos de disseminar a mensagem. Só que ainda eram muito ligados às vantagens, aos bens materiais, às coisas aqui da terra. Então, quando foi prometido para Abraão que ele teria uma ascensão espiritual, ele se prendeu muito ainda às coisas materiais. Mas, num determinado momento, essa ascensão, esse reconhecimento, vamos dizer assim, ele chegou. E aí, vamos trazer agora para os nossos dias. Então, a gente falou da primeira revelação, Moisés, que apresenta Deus como um ser punitivo, vingativo, coloca leis severas. Essas leis são as leis mosaicas, não as leis de Deus. E aí eu disse, nós fomos evoluindo, fomos aprendendo, e chega Jesus com a mensagem do Deus de amor. Agora, será que todos nós evoluímos e entendemos no mesmo tempo, da mesma maneira? É lógico que não. Porque se nós formos pegar exemplos, não digo nem da atualidade como um todo, vamos pegar exemplos que estão próximos a nós das últimas semanas. Nós tivemos duas coisas bastante bárbaras, não é que só existiram dessa vez, mas tomaram uma proporção maior dessa vez, que é o caso do tio que abusou da sobrinha de 10 anos, e na semana passada, em Santa Catarina, uma pessoa, na verdade, um casal, matou a tijolada uma grávida de 8 meses para tirar o filho e levar para o hospital como se fosse deles, porque o ano passado ela sofreu um aborto e porque queria ter um filho. E aqui não nos cabe julgar o que é certo, o que é errado, mas apenas entender que aquilo que nos escandaliza hoje é porque nós aprendemos a lição. Nós mudamos a nossa maneira de ser e evoluímos. Mas que em determinado momento, pode ser que muitos de nós praticamos atos bárbaros. Então, a terceira revelação, ela também vem mostrar que todos nós temos condições plenas de evoluirmos, de nos desenvolvermos, de começar a olhar para o nosso próximo e desejar para o próximo exatamente aquilo
que nós queremos para nós. Já estamos preparados para agirmos e pensarmos dessa forma em todo momento? Pode ser que alguns sim e outros não. Porque ainda que estejamos todos aqui, inclusive esses exemplos que eu passei, num planeta de provas e expiações, nós temos vivências diferentes. Mas ainda assim estamos todos ainda nesse patamar, porque temos muito que evoluir. Então, até por isso, não cabe julgar o outro. Porque estamos na mesma condição. A única diferença é que o erro que ele comete hoje, nós não cometemos mais. Em contrapartida, eu cometo erros que talvez ele não cometa mais. Então, estamos todos aqui na mesma condição. E por que estamos todos na mesma condição e com vivências diferentes? Porque não existe nada que ensine mais do que o exemplo. Então, é através do exemplo do outro que eu recebo o auxílio para que eu saiba, mais ou menos, para que eu tenha uma visão do que eu preciso fazer para melhorar aquele meu ponto que não é tão legal. Agora, cabe a mim realizar esse esforço. Porque ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer a tarefa evolutiva pelo outro. Nós podemos nos ajudar, mas cada um tem que trilhar o seu próprio caminho. E quando Jesus vem trazendo a segunda revelação, ele também traz muitos ensinamentos. Ensinamentos estes que nos auxiliam. Eu costumo dizer, é a receita do bolo para a nossa evolução. Através dos ensinamentos, todos eles, por exemplo, deixados por Jesus, nós sabemos exatamente a noção do que é certo e do que é errado. Mas como somos ainda espíritos imperfeitos, fazer o certo dá trabalho. Fazer o certo, às vezes, chega a machucar. Como assim machucar? Será que somos todos desprovidos de qualquer traço de orgulho? E aí aquilo, só o fato de reconhecer o nosso erro, dói forte no orgulho. Então, muitas vezes, a gente costuma apontar o outro, enaltecer o erro do outro, para querer esconder aquilo que nós já sabemos que falhamos. Mas de nada adianta, porque no fundo a gente sabe que está errado. E ainda mais, a gente costuma exaltar aquilo que mais nos incomoda no outro. E nos incomoda porque nós somos exatamente iguais naquele ponto. E aí dói na consciência. E nós temos que deixar esses maus sentimentos de lado. Jesus, quando aqui esteve, ele sabia exatamente por tudo que ele iria passar. Porque, diferente de nós, ele não veio para cá em prova e expiação. Ele veio em missão. Mas Jesus, ele foi criado um espírito exatamente como nós. Todos fomos criados, e sem nenhuma distinção, simples e ignorantes. Como uma folha em branco.
E através do nosso livre-arbítrio, nós escrevemos a nossa história. Então, através da receita de bolo de Jesus, nós sabemos a condição que nós temos para chegar na mesma evolução de Jesus. E todos vamos chegar na mesma evolução de Jesus. O tempo que cada um vai levar para fazer isso vai depender do esforço, da vontade de cada um. Alguns em menos, outros em mais reencarnações. Mas nós também temos o ensinamento de que, para o Pai, nenhuma de suas ovelhas se perderá. E nós somos o rebanho. E por ser justo, Deus respeita as nossas escolhas. Nos dotou do livre-arbítrio para que nós pudéssemos fazê-las. Então, Ele vai respeitar quantas vezes for necessário que a gente reencarne. Mas como assim? Não temos a chance de evoluir no plano espiritual? Temos a chance. A grosso modo, vamos dizer assim, lá nós aprendemos a teoria, mas a prática é aqui que nós vamos colocar. E ninguém evolui só de teoria. E a parábola, ela termina, no meio dela, né? O rei ordena que os seus servos eles saiam e convidem todos, bons e maus. E no final, o rei ele fala, mas como assim? Você não está com a veste nupcial. Como que você conseguiu entrar aqui? E ainda finaliza, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E tudo isso quer dizer o quê? Todos nós temos as mesmas chances, as mesmas oportunidades. Vestir a túnica nupcial é vivenciarmos os ensinamentos de Jesus. Muitos chamados e poucos os escolhidos, é porque não adianta nos declararmos cristãos, não adianta nos declararmos religiosos, porque é somente através das nossas obras é que somos reconhecidos. De repente, eu estou aqui há 26 anos, eu posso estar aqui há 26 anos e conhecer uma pessoa que se declarou a vida inteira como um ateu. Mas as atitudes dessa pessoa, elas são muito mais elevadas do que a minha. Então, religião não faz com que ninguém seja escolhido. E aqui eu não estou dizendo, não vamos seguir. Lógico que nós temos uma necessidade de algo que responda aos nossos anseios. E aí também não existe a religião certa ou errada. A certa é exatamente aquela que atende à minha necessidade. Mas que eu vivencie os seus ensinamentos. Porque o choro e ranger de dentes não é a condenação ao castigo eterno, mas é o tempo que nós passamos sofrendo por fazermos escolhas erradas, por nos acomodarmos porque a transformação é tão trabalhosa. Esse é um compromisso, a evolução, que cada um tem que assumir com si.
e não deixar que um tropeço coloque tudo a perder. Temos que aprender a nos perdoar e seguir em frente. O amparo nós temos a todo momento. Que possamos, então, neste momento, agradecer por mais essa oportunidade, solicitando que os bons fluidos que aqui estão possam ser levados aos locais aonde se faz necessário e que cada um de nós possa retornar aos nossos lares com eles e dividir com todos que lá estão. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, obrigada.